A paz do Senhor, meu nome é Samuel Araújo, sou professor pela misericórdia de Deus da Escola Dominical na Classe Estrela da Manhã. Estamos aqui para estudar um pouquinho a lição de número 2, a qual tem o título Aliviando o Sofrimento, a qual está embasada no versículo de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o objetivo dessa lição, entender essa promessa que está em Mateus 11, 28. Compreender que Jesus deseja aliviar as pessoas de seu sofrimento. Aprender que essa promessa é condicional, embasada na lição de número 1, a qual a gente aprendeu promessa condicional e incondicional. E essa promessa de Mateus capítulo 11, versículo 28, é uma promessa condicional, ou seja, ela tem uma condição para se cumprir na minha e na sua vida. Introdução. Deus criou o homem no jardim do Éden para viver em comunhão com ele, mas através da desobediência, o pecado entrou no mundo trazendo consequências terríveis: sofrimento, dor, vergonha e separação da comunhão com o Criador. Mas Jesus veio para aliviar o fardo do homem que foi imposto pela maldição do pecado, restaurando-o junto a Deus. O pecado trouxe cansaço, dor, sobrecarga espiritual ao homem, mas Cristo veio a nós e prometeu dar-nos paz, alívio a todos aqueles que se chegar a Ele. O peso do pecado. O pecado trouxe prejuízos à raça humana, pois além de nos separar da comunhão com o Pai, também nos gerou sofrimento constante. O homem optou pela escolha errada e as consequências deste ato foram desastrosas, a qual está em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, marcados pelo pecado. Infelizmente, a herança adâmica que recebemos foi a natureza pecaminosa, onde o homem passou a conviver com as terríveis consequências da sua equivocada decisão em desobedecer ao Criador. Mediante ao exposto, o pecado entrou no mundo trazendo dor, sofrimento, morte ao homem. Diante de tão grande consequência, o homem experimentou a dor da separação do Criador, passando a ter a marca do pecado em sua vida, amargando a dor e sofrimento que lhe fadou a maldição eterna. Um peso muito grande. O pecado trouxe ao homem morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado escravizou o homem, porque todos aqueles que cometem pecado são servos do pecado. O pecado fez do homem servo do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Refletindo, minha esperança de ser preservado até o fim se baseia no fato que Jesus pagou caro demais por mim para deixar-me escapar. Charles Spurgeon. Igual a gente já falou aqui, o pecado entrou na raça humana e a gente sabe muito bem, desde quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden. Não é, algo que surpreendeu Deus. Deus sabia quando ele estava criando isso, é o mais interessante, isso que demonstra o amor incondicional de Deus. Ele sabia quando ele estava criando aquele boneco de barro, que ele ia soprar na narina daquele boneco o fôlego de vida. Ele sabia naquele exato momento que o único filho, Jesus Cristo, teria que morrer lá na frente para salvar a geração que se formaria através daquele bonequinho chamado Adão. Então isso é o amor de Deus. Quando o pecado entrou na raça humana, não surpreendeu Deus, Deus já sabia. Mas o mais interessante é que Deus continuou seu projeto, Deus não desistiu. Deus poderia muito bem parar a criação e falar assim, não, vai ser algo caro demais que esse objeto aqui não merece receber, dar ao meu único filho. Mas ele continuou, porque também ele enxergava que lá no século 21 existiria gerações que adorariam ele em espírito e em verdade. Por mais que essa geração é falha, muitas vezes peca, erra, mas sempre está buscando a misericórdia e a graça de Deus. E nisso a gente enxerga o amor misericordioso de Deus. E a criação continuou. Adão e Eva foram criados, o pecado entrou, não surpreendeu Deus. Deus criou várias formas de o homem se consertar com Deus através de sacrifício. Mas chegou um exato momento, a qual Cristo, o Filho amado de Deus Pai, Jesus Cristo, precisou descer,
fez-se na forma de homem, se humilhou, porque estava lá no trono, fez-se na forma de homem, humilhando, fazendo na forma de homem. Humilhou-se mais ainda, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz, e você sabe, a história também diz que todos que eram levados à cruz era considerado os crimes mais terríveis. Jesus, a Bíblia diz que ele foi considerado amaldiçoado para dar a salvação a mim e a você. E quando ele estava aqui na terra, ele disse esse versículo que está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A gente sabe que essa promessa é uma promessa condicional. Tem uma condição para mim receber o alívio, para mim receber, tirar esse fardo do pecado nas minhas costas. Eu preciso chegar até Deus. Ah, mas eu já conheço Deus, eu já vou na igreja, eu já estou todo dia na igreja, eu não preciso, esse versículo não é para mim. Mas eu digo, no meu ponto de vista, todo dia que a gente levantar, abrir os nossos olhos, ver um novo dia, a gente tem que chegar a Jesus Cristo, pedir misericórdia a Jesus Cristo, deixar que Ele comande o nosso dia. Porque quando a gente vai chegando todo dia a Jesus Cristo, a gente vai automaticamente tendo um relacionamento com Ele. E a lição mesmo fala, quanto mais a gente tem esse relacionamento, mais a gente vai, o peso do pecado vai saindo da minha e das tuas costas. Vinde a mim. Essa expressão, quando você traduz do grego, significa basicamente, vem aqui. Ao dizer isso, Jesus convida os cansados de alma a ir ao seu encontro, pois somente assim o pecador encontraria alívio para suas dores. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E somente por este caminho, o abatido, cansado, sobrecarregado das manzelas do pecado, encontrará descanso para a sua alma, luz para o seu caminho, pão para saciar sua fome e água da vida para matar sua sede. A ação gera reação. Em grego, a palavra cansado basicamente se traduz os que labutam. E a palavra sobrecarregados basicamente significa carga. Aos cansados, enfadados, estressados e sobrecarregados, Cristo chama a uma ação, ir ao encontro dele. E esse ato de ir ao encontro dele gera uma reação. De Jesus tirando toda a ansiedade, todas as manzelas, todo o cargo do pecado da vida deste homem e proporcionando a ele um alívio que só vem da parte de Jesus Cristo. O alívio, não existe outro caminho da gente conseguir esse alívio, a não ser através de Jesus Cristo. E nesses dias, um tópico que fala dias difíceis. Dia difícil, a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam dias trabalhosos, dias difíceis, dias que a gente deveria lutar para não ser nerds, mas sim sábios nesses dias. E a gente sabe que o pecado, quando ele entrou na raça humana, ele trouxe as consequências dele, que é a morte, que é a dor, que é as doenças. E a gente sabe muito pela Bíblia Sagrada que se o pecado não tivesse entrado, não existiria nenhuma dessas consequências. E também não existiria essa pandemia a qual a gente vive. Mas o pecado entrou. Ele não pegou Deus de surpresa, Deus sabia. Mas ele também deu um escape para a humanidade. Se vocês se arrepender, se vocês entrar pelo meu caminho, e se vocês ir até o meu Filho amado e reconhecer ele como teu único Senhor e Salvador, vocês vão alcançar alívio para as vossas vidas. Vocês fizeram um ato errado, a consequência entrou, mas no meio dessa consequência eu também dou escape, não desisti de vocês. Deu meu único filho para ser a ponte, para quebrar esse elo, para quebrar esse muro que o pecado gerou entre mim e vocês e fazer essa conexão novamente entre nós e Deus através de Jesus Cristo. Então, nos dias difíceis que a gente vive, muitas vezes o tempo está perdendo, muitas doenças estão cada vez mais se iniciando. Jesus convida eu e você a chegarmos a Ele. Ah, mas eu cheguei ontem, chega hoje novamente. Eu cheguei hoje, não, continua chegando. Amanhã planeja chegar novamente. Todo dia a gente chegando e a gente vai alcançar alívio para nossas vidas. No meio de dias difíceis, essa palavra vem de Deus, essa promessa vem de Deus. E você, no meio de dias difíceis, você e eu vamos alcançar alívio em Jesus Cristo. Mas é somente em Jesus Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo e com Ele nos relacionarmos, mais descanso encontraremos nele. É necessário, neste cenário de relacionamento e de total entrega ao Senhor que vivemos, a sua promessa de alívio, paz e descanso para a nossa alma. Conclusão, o pecado gerou sobrecarga, trazendo dor e sofrimento à humanidade. Mas em Cristo encontramos um alívio para nossas dores. Ele nos convida a um relacionamento com Ele, de total entrega, que
nos leva a vivenciar suas promessas de ter prazer, alegria, paz interior que somente Ele pode nos dar. O pecado trouxe consequências terríveis, dor, sobrecarga, sofrimento, cansaço, mas quando experimentamos um relacionamento total de entrega a Cristo, passamos a vivenciar de sua promessa de paz, descanso e alívio em nossa vida. Então, o objetivo dessa lição, resumindo, a gente está estudando no versículo 28 do capítulo 11 do livro de Mateus, que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos alivarei. E quando você vai a Jesus Cristo, quando você vai a Jesus Cristo, a gente alcança alívio para nossas vidas, alívio para a nossa alma, paz no interior. Isso é o mais importante, uma das coisas que destaca que Cristo está dentro da minha e da tua vida. É paz no interior. Você olha dentro de si, você enxerga paz. É Cristo dentro de você. E a gente só tem isso quando a gente chega a Jesus Cristo. E um versículo bem bonito que está no mesmo capítulo, no Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse versículo, a palavra jugo é uma peça de madeira que se coloca em bois para puxar o arado. Antigamente não tinha trator, então os bois era a força que arrastava o arado para rasgar a terra, para executar o plantio. E esse jugo é uma peça de madeira que coloca no pescoço do boi. Sempre coloca em um par de boi. Então um boi tem que puxar junto com o outro. E jugo é essa peça que interliga o pescoço do boi da direita com o da esquerda. E junto eles somam força e conseguem puxar o arado. E Jesus diz para mim e para você: tomai sobre vós o meu jugo. Dizendo nas minhas simples palavras, Jesus está dizendo assim: ei, vem até mim, que eu vou dar o meu ombro e vou somar com você, e junto a gente vai puxar e vai vencer. E vamos ser mais do que vencedor, mas só em Jesus. Para expressar esse amor verdadeiro, a gente não consegue descrever o amor que Deus tem para mim e para você. A ponto do Filho amado, o Criador que estava lá na criação, Jesus Cristo, dizer para mim e para você, criatura, pó, frágil, dizer para mim e para você: chega aqui. Se você chegar aqui, como se diz, vinde a mim, e eu vou entrar debaixo do teu jugo, e junto a gente vai puxar e vamos ser mais do que vencedor. E o jugo de Jesus, ele é suave e leve. Ele não traz dor nem sofrimento, ao contrário do jugo do pecado, que a consequência é a morte. E assim a gente resume a lição de número 2. Desejo bom estudo para vocês. Um grande abraço na paz do Senhor.